Nós vamos falar da Penélope, a mulher de Ulisses. É um hábito antigo falar da mulher em relação ao que ela é quanto ao homem. E nesse tempo não fugiria a isso, a Penélope, esposa de Ulisses, é assim que todos os textos começam. E a princípio, eu também sentia a Penélope como uma segunda opção, uma coadjuvante na história do nosso herói. O que não lhe faz justiça, o que depois, em pesquisas, em consultas e vivenciando também, o que eu não acredito que a gente consiga passar, nada que a gente não pelo menos refletiu ou vivenciou um pouco, eu percebi que a dificuldade que seria trazer Penélope para a nossa verdade, para o mundo atual, para esse momento agora, com o pensamento que eu mesma tive, que Penélope era só uma esposa recatada, provavelmente até conformada com a situação de o marido estar longe, de não estar por perto, não ter dia de voltar, ela não saber se estava vivo ou morto, e eu pensei que dificuldade vai ser colocar Penélope em 2020, que é o que nós nos propomos, a fazer algo prático, a filosofia de uma forma prática. Eu pensei, gente, num momento assim de tanta complexidade, quanto a machismo, quanto a feminismo e tudo mais, como eu vou humanizar Penélope? Como é que isso vai ser? Quando eu recebi o convite, eu pensei, gente, mas por que eu? Será que eu estou à altura de levar tanta sensibilidade, tanta doçura para a vida das pessoas, de explicar Penélope dessa forma? Por que, né, na observação de quem escolheu os temas, por que não me deram Helena? Que Helena é mais densa, mais complexa, né, o perfil que justificou uma guerra. E o perfil que justificou uma guerra, provavelmente a infidelidade que mais abrangência deu ao longo da história. Eu pensei, será que seria mais fácil falar de Helena? E não, eu, ao meu modo, peço até desculpa ao mito por não ter feito justiça com Penélope a princípio. Quando observando e estudando, eu percebi que Penélope é nada mais, nada menos do que de onde Ulisses partiu e para onde ele volta. Ela é o centro dele, ela é o centro do herói. O que ela é como formação, como sustentação de tudo, é extremamente importante e é muito além do que parecia quando a gente lia Penélope, a esposa de Ulisses. Hoje eu consigo perceber a complementaridade que os dois sempre foram. Ele um símbolo de astúcia, ela um símbolo de prudência, de tolerância. Percebe-se na história que eles sempre se complementaram e que, na verdade, ela nunca se indispôs, ela nunca foi descortês, ela nunca foi grosseira durante a história, que era o que se esperava do feminino de Penélope naquele momento. A mulher naquele momento tinha que ser bela, formosa e doce. E é o que ela passa sempre na história. Ulisses já fala por si, não é nossa questão agora falar dele. Ulisses já é o herói de natureza e a minha dificuldade a princípio, não sei se é uma questão geral, era de entender Penélope como tão importante quanto ele e não pensar que as funções de quem fica em casa, de quem sustenta o reino, de quem está lá, é menor do que a dele, que foi à frente e que foi à guerra e que todo mundo já sabe tudo que Ulisses conseguiu. Depois disso tudo, vou fazer a apresentação dela quanto filha, quanto esposa, era só para contextualizar o quanto eu mudei o meu posicionamento quanto a ela, que eu conhecia muito pouco do que era a importância de Penélope na formação disso tudo. Então, Penélope é filha de Icário e Peribeia de Esparta. Quando a mãe de Penélope estava grávida, o pai dela tinha sonhos e presságios e foi ter com um oráculo. À época, o oráculo era bem comum, né? Era como um mensageiro, alguém para traduzir situações que as pessoas não tinham muito consciência ou muita clareza. O oráculo disse que Peribeia tinha uma deformidade no útero. Nos tempos atuais, seria uma gravidez de risco. E com a tecnologia de agora, seria uma questão mais simples, e não foi. Como Icário
teve medo de que isso fosse trouxesse à família alguma desgraça ou coisas piores, ele até então a menina chamava a Meia. Ele abandona a Meia ao mar, a própria sorte ou a falta dela, e como também acontece em vários mitos, provavelmente morreria, mas ela foi recolhida e criada por aves marinhas, por pássaros marinhos. E os pássaros chamavam Penélopes. Então, isso começou a ser dito e começou a ser falado nas redondezas de que os pássaros estavam a criar uma menina bonita, elegante, um bebê muito, muito bonito, e Icário se condoeu, teve o remorso de ter abandonado a filha e foi buscá-la. Foi lá e recolheu o recipiente, ela, as aves, e levou tudo de volta para casa. E pela beleza e a semelhança às aves, ela passou a se chamar Penélope. E cresceu assim, tão bonita, tão elegante, tão astuciosa, inteligente, quanto as aves que a criaram. Com o tempo, chega-se àquela idade que os mitos chamam, que eu acho interessante o nome, idade núbil, a idade de se casar. Eu abro um parêntese para os casamentos desse tempo. Os casamentos dessa época eram feitos com bases ou econômicas, políticas, ou religiosas, ou por dívida, né? A noiva era dada como dívida, ou até por rapto mesmo, como era um hábito. E na questão de Penélope, o pai dela organizou aquela prova, aquele concurso que se faz de força, e a maioria dos textos diz que foi por uma corrida, que ele organizou uma corrida e Ulisses venceu. Pressupõe uma diferença na inteligência e na liberdade de Penélope, que ela, de certa forma, consentiu o casamento. Ela casou-se com Ulisses e acontece uma história interessante nesse momento, que também é em igualdade ao que provavelmente acontece ainda hoje. O pai de Penélope pede a ela que eles vivam, que eles fiquem a viver em Lacedônia, o nome da cidade que eles vivem. E ela vai ter com Ulisses uma questão interessante, a complementaridade dos dois para esse tempo. Ela vem ter com ele e ele diz a ela: faça o que você quiser, mas o meu lugar é em Ítaca e eu vou para Ítaca. Ela, com não querendo se indispor com o pai, dizer não nem ao pai nem ao marido, cobre o rosto com um manto, e Cário percebe, né, que a dificuldade que ela tem de dizer que não vai, que quer seguir o marido, e assim permite que ela vá e ter e viver a vida dela de casada e rainha de Ítaca ao lado do marido. Já em Ítaca, eles têm um filho, Telêmaco. Telêmaco é muito importante, nós vamos ver a importância do filho de Ulisses no retorno dele. E por lá ficam até que Menelau convoca, tem aquele momento da história que todo mundo já conhece, quando Helena é raptada e seduzida pelo o príncipe de Troia, Menelau se enfurece e convoca todos os reis gregos a lutarem com ele. Ulisses se despede da esposa de Ítaca e parte para Troia. Não é nessa também a nossa, não tem como passar por isso sem dizer nada. Todo mundo sabe como é que foi pesado e grande a participação de Ulisses. Ulisses deu a ideia do cavalo, ou seja, ele já não é uma pessoa qualquer na guerra. E Penélope, mas a nossa perspectiva é ver como é que ficou, quem ficou em Ítaca. Penélope era a rainha de Ítaca, ela sustentou isso tudo por lá. E com o filho, ele foi 10 anos de ida e a Odisseia 10 anos de volta, então foram 20 anos sós. A legislação comum, a legislação ela fala o seguinte, que é dado como desaparecido, alguém quando é dado como morto, até
por questão de bens e de novos casamentos, ela espera um tempo, ainda nos dias atuais. Para aquele tempo, esperava-se muito mais. Eram 10 anos ou 20, e mesmo nos costumes da época, Penélope já estava a esperar além do normal. E veio a pressão da família, de pretendentes e de tudo em volta. Os pretendentes são um capítulo à parte. Imagina a sua casa invadida mesmo, por pessoas que não convidaste. Eu não sei se a palavra folgado aqui fala o mesmo, que são inconvenientes, difíceis, e foi isso que Penélope teve em casa. Os pretendentes entraram em casa, banquetes, vinho, dilapidavam seus bens, quebravam suas coisas, e ela passou por isso tudo de uma forma tão ponderada, resignada, e a gente há de dizer que resignação não é o mesmo de conformidade, ela é sempre muito firme, sempre muito nobre, nunca não consta na história nenhum momento de como fala, de chilique, de destempero dela, ela sempre se manteve muito nobre, muito astuta, e permaneceu à espera de que o marido voltasse. A resiliência dela, essa questão, apesar de toda dificuldade, de toda insistência para que ela se casasse, foi de uma forma muito admirável o que ela conseguiu fazer. O pai chega para ela e diz, olha, as palavras de Homero são mais nobres, mas o pai diz a ela, olha, você precisa de um marido, Ítaca precisa de um rei, seu filho é muito jovem para subir ao trono, seu filho precisa de um pai, e não tem o que fazer, você vai ter que casar. Você vai ter que se casar novamente. Aí é onde vem aquela história, a história mais conhecida de Penélope, que é a do manto, que na verdade o manto é a mortalha de Laerte, o sogro dela, o pai de Ulisses, que ela tecia durante o dia e destecia à noite. Ela fez isso, ela prometeu que assim que ela acabasse de tecer, ela se casaria. E a importância do manto não é só, primeiro, a escolha do que era. Ela podia ter feito algo para o filho, algo para o novo pretendente, algo que para alguém, para si mesma, mas ela escolheu fazer a mortalha de Laerte, que era um modo de honrar até a família de Ulisses, e a família de onde ela gostaria de estar. Quando isso, a outra importância dessa questão da mortalha, do tecer e destecer, foi manter a mente a trabalhar, manter a mente criando, manter a mente funcionando. A espera por si só já era angustiante, já era muito difícil. A situação dela com a casa cheia e com a necessidade de se justificar o tempo todo que não se casaria, já era por si só muito difícil. E ela conseguiu manter uma atividade que seja mental, né, que seja centrada, como sempre foi. Então, um parêntese também para a Odisseia, que foi a volta do Ulisses. Ulisses ficou 10 anos na guerra e na volta, Ulisses levantou a ira de muitos deuses, e principalmente Poseidon, quando ele furou o olho do Cíclope, que é o filho de Poseidon. E o Cíclope só tem um olho, e Ulisses conseguiu a ira de Poseidon com esse ato insano, por assim dizer. Poseidon o castigou com maus tempos nos mares, ele teve muita dificuldade na volta, dentro das provas que ele passou, teve os encantos das sereias, que ele pediu para ser amarrado em um mastro, para não cair em tentação, teve a feiticeira, e a maior parte do tempo que ele teve de transtorno, ele ficou preso na ilha de Calipso. Calipso é uma deusa e, apaixonada por ele, queria que ele ficasse por lá. E todos os dias Ulisses lembrava e sabia para onde ele deveria voltar, onde era a casa dele e
do que ele era obrigado e o que ele era a missão dele de verdade. Zeus intervém e ordena a Calipso que o libere. E ela fez a última grande proposta para ele, que se você ficar comigo, eu te dou a imortalidade e também a juventude eterna. Vais ficar sempre assim, belo, forte, como estás, mas tens de ficar. E nessa hora quando Ulisses ganha finalmente o coração das damas, que ele diz: eu vou voltar para casa. É melhor ser mortal onde eu quero estar do que ser um deus num lugar que não é meu. Eu quero voltar. E o reencontro deles lá, que aí é onde eu precisei de ajuda dos estrategistas, dos meus amigos, para entender a volta de Ulisses para casa. Ulisses foi muito protegido por Atena. E Atena, na volta, com esse contexto todo do castelo, com os pretendentes e com essa dificuldade toda, ele precisou se disfarçar. Atena disfarçou de mendigo e ele entrou astutamente também no castelo, foi recebido por Telêmaco, pela própria Penélope, e foi insultado pelos ex-criados, pelas amas, principalmente pelos pretendentes, e Telêmaco disse que ele ficasse na soleira da porta até que tudo se desenrolasse, banquete, tudo, mas que ele estivesse presente, ele ia comer, ia beber, ia ficar por aí, e era seu hóspede. Quando um desses banquetes, grandes banquetes, acabou, os pretendentes se retiraram e Ulisses convenceu Telêmaco a guardar as armas deles na sala ao lado, e assim fizeram. Carregaram as armas, colocaram nessa sala, e uma das amas distratou esse estrangeiro, o mendigo. Penélope também demonstrar tanta compaixão e tanta generosidade, a repreendeu e disse: não faça, não distrate, porque ele é meu hóspede e eu quero falar com ele, eu quero ter com ele. Perguntou a ele, ainda disfarçado, ela não sabia que era Ulisses, conversando com ele, e perguntou de onde ele era, seus pais, tudo. Ele disse que não gostaria de falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, porque isso é muito sofrido, é muito triste, mas por onde eu andei, eu posso te garantir que o seu marido está vivo e vai voltar. Ela chora e confidencia a ele. Também é uma parte bonita de ver que mesmo sem, de alguma forma, os dois sempre se confiam, se complementam. E ela diz, confessa àquele mendigo um sonho que ela teve, que ela alimentava gansos, uns 20 gansos, e veio uma águia e matou os gansos e disse a ela: Ulisses volta e vai matar todos os seus pretendentes. E ela ficou preocupada com aquilo, disse que não confiou muito naquele sonho, porque tem sonhos que são reais e outros que são frutos só da imaginação humana. E ela disse que sabia que por mais que ela quisesse, já estava muito difícil prolongar uma nova escolha, ter novamente contrair de novo um casamento. Ele disse a ela: fique tranquila, seu sonho é real e Ulisses vai estar aqui. E sugeriu a ela, olha a astúcia de Ulisses de novo, a tolerância dela, a prudência dela. Ulisses sugeriu a ela que a prova entre os pretendentes fosse arquear o arco dele, que era uma tarefa que só Ulisses faria. E ela, mas será que isso dá certo? Será que ele falou: olha, eu te garanto que antes do primeiro conseguir arquear, o Ulisses vai estar aqui. E assim ela despediu-se dele, foi dormir chorando. Ele também passou uma noite também de insônia, de muita preocupação. E no outro dia pela manhã é isso que é feito. Ela sugere a prova do arco. Ele, como mendigo, ainda pede que seja uma oportunidade de tentar. Os pretendentes enlouquecem, diz que não é possível, que insolência,
Ele pensar que pode, ao menos, tentar desposar uma mulher de um homem tão importante, é vergonhoso para ela, vergonhoso para nós. Ela diz que fica muito envergonhada com a atitude deles e que sabe que aquele estrangeiro não tem essa ideia de humilhá-la e que ela gostaria que ele fosse recebido, sim. Telêmaco se levanta e diz que pede à mãe que tome a palavra, percebe-se nela que ela obedece e é uma coisa interessante, ela obedece ao pai, ao marido, ao filho, de uma forma muito tranquila, muito natural, é o que se espera da prudência e da elegância que ela tem. Ela se retira e diz ao filho que se é ele que coordena a, a prova, que seja feito, e assim Ulisses consegue arquear o próprio arco, passa pela prova como ele propôs que fizesse, e começa aquele momento mais difícil de matar todos os pretendentes, que foi uma cena sangrenta, bem pesada, e por assim, quando contam a ele, né, quando acaba e ele finalmente vence até o último, ele pede para purificar a sala com fogo e vem ter com ela. E essa é uma história da ida e da volta, muito resumido, né, em umas palavras que eu tentei ser o mais leve possível, apesar de falar de Penélope não tem como ter tanta leveza, tanta tranquilidade. Percebe-se neles uma complementaridade muito grande, percebe-se no casal que, quando pensamos em Penélope, não se trata de uma esposa casta e resiliente que ficou em casa, ela é nada mais, nada menos do que um lado do herói. Quando nós trouxemos isso tudo para a nossa vida, nós temos o nosso lado Ulisses, que vai, que conquista, e temos um lado que é sempre o centro, devemos ter, né? Quem não fez as pazes com a Penélope interna, que faça, tem que ser, que assim seja. E eu tentei, né, de todas as formas, é bom copiar, né, o que dá certo. O professor, quando ele está quase acabando, ele diz assim, ó, e para terminar, então, para falar também assim, para terminar, eu tentei achar, quem me conhece sabe, tentei achar uma paródia, uma metáfora, qualquer coisa que pudesse trazer Penélope para a nossa vida de uma forma leve. Eu lembrei, desde que eu comecei a refletir e a estudar e a vivenciar um pouco mais do mito, eu lembrei de uma história pessoal que eu vou dividir com vocês. Não é problema, se tiver piada podem rir, eu não me preocupo, se não houver também não tem problema. Quando na década de 80, 90, depois de Cristo, a minha avó, que era um ser humano, provavelmente, eu acho que tinha muito pouco de karma, só tinha de bondade e de Penélope na nossa casa, na nossa vida, sentou comigo e disse assim, eu tinha uns 10, 11 anos, e ela disse assim, minha filha, tens que aprender a bordar. Se hoje eu tenho pouca habilidade, imagina com 10. Falei, vó, para quê? Minha filha, uma mulher precisa saber fazer essas coisas. Uma mulher precisa saber essas coisas. Vai chegar um tempo que ninguém vai saber fazer, porque ninguém quer aprender. Eu falei, mas se ninguém quiser saber fazer, compra pronto. Ela falou, minha filha, não é assim, é uma arte. Isso tem que aprender. E ela falou assim, eu vou te dar de presente a sua caixinha de costura. E a alma de infantil, a minha tinha 10 anos, mas pode ser de 70. A alma infantil, quando você fala, vou ganhar um presente, ela aceita. Falei, ó, então vou ganhar alguma coisa, vou pegar e vou aprender a bordar. Ela veio com a caixinha linda, agulha grande, pequena, tortinha, tinha todo jeito. E tem umas coisas coloridinhas no Brasil, que é a linha enroladinha. Tinham várias coloridas. Ela trouxe um pedaço de trapo, um pano menorzinho para eu treinar, colocou no meu colo e disse assim, minha filha, olha a filosofia disso, que coisa bonita. Você sabe uma boa bordadeira quando a parte do avesso é tão bonita quanto a parte da frente. Falei, vó,
quem é que vai ficar olhando avesso, vó? Ela falou, todo mundo, minha filha. Todo mundo que conhece, que sabe, vai olhar. Eu falei, já está começando, meu presente ficou caro, que agora eu tenho que fazer bonito. Ela falou, minha filha, quando as coisas que as pessoas não veem, tem que ser tão bonito quanto. Vê se isso não é Penélope. Que tudo que Penélope fez foi isso. Tão pura, tão doce, à frente de todos na sociedade, quanto ela era em casa e quanto era tudo. E assim nós seguimos. Como eu era a filha mais velha, a neta mais velha, os miúdos da casa começaram a achar minhas agulhas no sofá, na mesa, no chão. Minha avó preocupou-se se esses meninos vão se machucar, porque a outra não cuida das agulhas. E nisso a minha caixinha se perdeu. Ela acabou tirando de mim porque ela viu que não ia dar certo. E nisso, eu não sei nem que fim teve a minha caixinha de costura, mas o que acontece é que eu perdi, no mínimo, a oportunidade de ter treinado a minha tolerância, a minha paciência, a minha resiliência, a prudência. Eu perdi a oportunidade de ter um pouco mais de habilidade e de não ter pensado na segunda vez que a função de Penélope, por ser só de tecer, como eu pensei inicialmente, era menor do que a do homem, do marido dela, que foi com a espada resolver as coisas com os pretendentes. Então, eu deixo para vocês, com muito carinho, tudo que eu aprendi com Penélope, tudo que ela me trouxe de bom e de puro, que esse mito fez parte da minha vida nas últimas 2, 3 semanas. Deixo Penélope com vocês também com o maior carinho possível. Recebam-a bem, porque ela merece.